Chelsea não libera atacante David Washington e Flamengo fecha a janela com 4 reforços. Clube rubro-negro dá o troco por novela Léo Ortiz, bate o pé e não libera Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino. E torcida perde a paciência com o trabalho do Tite. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule, isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família, que seja uma semana abençoada e de vitórias. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque o Chelsea negou a investida do Flamengo. O clube não quer emprestar o atacante David Washington ao futebol brasileiro, por entender que não é favorável para o seu desenvolvimento. Com isso, janela encerrada, Flamengo não conseguiu contratar o garoto de apenas 19 anos por empréstimo, ex-cria do Santos. Então, Flamengo fecha aí a janela com o Michael, Alexandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Deixa aqui nos comentários se foi positiva a janela do Flamengo, se você gostou desses 4 reforços, ou queria mais, ou queriam outros nomes. Deixa aí, porque a sua opinião é muito importante. O clube que mais contratou no futebol brasileiro nesta janela foi o Atlético Goianiense, seguido do Botafogo. Os dois contrataram 8 atletas. Aí depois vem o Corinthians, o Cruzeiro, o Fluminense, o Juventude e o Vasco. Cada um contratou 7. Criciúma, Grêmio e Vitória contrataram 6. Internacional, Atlético Mineiro e Bragantino contrataram 5, Flamengo e São Paulo contrataram 4 e o Palmeiras contratou 3. O Cuiabá, apenas 1 reforço. E aí, Flamengo fecha então essa janela, que é a última da temporada, com os 4 reforços. Michael, que já foi apresentado, já jogou, já está lesionado, só retorna daqui a 1 mês e meio, mais ou menos. E os outros 3, o Alcaraz também já jogou. Os 3 reforços que chegaram por último serão apresentados nesta semana. Vai ter apresentação aí no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tem a apresentação do Alcaraz, tem a apresentação do Alexandro e tem a apresentação do Gonzalo Plata. Ainda falando sobre mercado da bola, nesse caso de saída e não chegada, o Flamengo não liberou o atacante Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino, isso mesmo. Ele que chegou a despertar interesse do Rio Ave de Portugal, e aí o Flamengo até topou liberar ele para o clube português, mas quem não topou foi o Matheus Gonçalves. Portanto, as operações não foram para frente por impasses diferentes e a vontade do jogador prevaleceu. E aí, o que acontece? A negociação com o Red Bull Bragantino se arrastou. O clube paulista ofereceu 6 milhões de euros, 37 milhões e 300 mil reais na cotação atual, valor que o Flamengo considerou aceitável por 50%. Só que o Red Bull queria por 70%. E aí ficou essa pendência, né? As partes seguiram negociando, mas com os outros investimentos na janela, o Bragantino chegou ao limite do orçamento e o teto de somente 3 milhões de euros para investir ainda este ano, daí 18 milhões e 600 mil reais. Foram debatidos 2 modelos de negócio em cima desse valor: a compra de 70% dos direitos econômicos ou o empréstimo com obrigação de compra após aí o cumprimento das metas estabelecidas. Neste segundo, o Flamengo receberia agora os 3 milhões de euros e os outros 4 milhões de euros a partir do ano que vem, condicionados aí ao cumprimento de metas.
Outro fator que dificultou o acerto entre as partes foi a lembrança da postura irredutível do Bragantino durante a longa negociação pelo zagueiro Léo Ortiz. É o famoso toma lá, dá cá. Nos últimos dias de janela, os empresários aproveitaram aí e apresentaram uma proposta ao Flamengo do Rio Ave, 5 milhões de euros, 31 milhões e 100 mil reais, por 35% dos direitos econômicos do jogador, com o Flamengo mantendo 50%. O modelo agradou o clube carioca, já que manteria aí um bom percentual, podendo lucrar com uma venda futura. O Flamengo entendeu que a projeção do atacante em uma vitrine europeia era mais positiva, além do fato do clube português fazer parte do mesmo grupo que administra o Olympiacos da Grécia e o Nottingham Forest da Inglaterra. Mas o jogador não viu com bons olhos a transferência para Portugal. Matheus não quis ir para o Rio Ave e o Flamengo não liberou para o Bragantino. Agora, o jogador de 19 anos ficará no elenco à disposição do Tite, no profissional, e ficará também à disposição do Felipe Luiz na base. O Flamengo que foi eliminado aí do Brasileiro Sub-20, né? E que agora só vai disputar a Copa do Brasil e o Carioca da categoria. O Flamengo agiu corretamente em não liberar o Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino, e o garoto, ele acertou em recusar sair da Portugal para ir para o Rio Ave e permanecer no Flamengo? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Então, ó, martelo batido, futuro definido, Matheus Gonçalves vai permanecer no Mengão. E para a gente fechar esse vídeo, a torcida perdeu um pouco a paciência com o trabalho do Tite, né? O seu Adenor Bach tá realmente dando muito trabalho aí à galera. E aí o que acontece? Eu vou trazer aqui números, né, do Tite à frente do Flamengo, e são números, podemos dizer assim, complicados, né? Porque o Flamengo tem aí a quinta pior campanha do segundo turno, quinta não, sexta. O Flamengo tem a sexta pior campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Se tivesse aqui valendo uma pontuação só do segundo turno, o Flamengo estaria na 15ª colocação. É impressionante, né? Se tivesse valendo só o segundo turno, o Flamengo estaria na 15ª colocação do campeonato, na tabela, porque tem a sexta pior campanha e tem apenas 3 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias. É realmente impressionante. Os últimos 9 jogos do Flamengo são 5 derrotas, 3 vitórias e 1 empate. Aproveitamento nesses últimos 9 jogos, 37%. E o Tite está mais de 1 ano no Flamengo, né, gente? E a torcida manifestou aí nas redes sociais todas as críticas durante aí as últimas atuações, os últimos resultados, os últimos jogos, e chegaram a sugerir nomes de outros treinadores para o Flamengo. A situação também da declaração do preparador físico, Fábio Maceridian, no último jogo, na derrota para o Corinthians por 2-1, não caiu bem. Ele começou a explicar estudos científicos de que esse problema está acontecendo no mundo todo e que vários clubes brasileiros também estão com jogadores lesionados, enfim. Mas aí a gente para e pensa, né? Tem jogador aí que não tinha histórico de lesão, e aí no Flamengo lesionou. Tem jogador que ficou 2 anos e meio na Arábia Saudita, chegou no Flamengo em menos de 1 semana, lesionou. Quer dizer, a gente precisa entender o que está acontecendo na preparação física para realmente externar aqui uma opinião. O Fábio Maceridian, ele é preparador físico, ele estudou para isso. E aí essa declaração dele não caiu muito bem com a torcida. E você vê o time do Flamengo, não tem uma constância, não tem uma regularidade, né? O time é realmente muito espaçado em campo, você não vê a parte tática, não tem um conjunto de ideias, é um repertório curto, o jogo do Flamengo é um jogo sonolento, os caras não conseguem acertar jogadas, parece realmente que é um time que não treina. Vamos ver agora, né, nesse período aí de 10 dias, para ver se, quer dizer, 10 dias não, porque a data FIFA já começou, vai até o dia
11. Dia 12 já tem Flamengo e Bahia. O clube deu 3 dias de folga para o elenco, não sei o porquê disso, né? O Flamengo vem de uma derrota para um adversário inferior, né? Um time inferior, que é o time do Corinthians. Se você for comparar a posição dos dois na tabela, dá vontade de chorar, porque o Corinthians é o primeiro que abre a zona de rebaixamento e o Flamengo está lá em cima no G4. E aí então a gente fica sem entender como é que o Flamengo conseguiu a proeza de perder para esse time do Corinthians, porque o Flamengo é um deserto de ideias, não tem nada, você não vê nada. E o Tite com esse elenco aí na mão, esse elenco milionário, jogadores técnicos que podem decidir uma partida, é um timaço que o Flamengo tem, isso aí todo mundo sabe, só que o treinador não consegue extrair aí o máximo de cada atleta, não consegue fazer a roda girar, não consegue fazer com que esse grupo evolua dentro de campo. Essa é a verdade. E o torcedor já começa a ficar preocupado porque teremos jogos decisivos aí de Libertadores, de Copa do Brasil, até mesmo do Campeonato Brasileiro. Mas a torcida está muito desanimada, principalmente no Campeonato Brasileiro, com muitos pontos atrás de Botafogo, Fortaleza, agora 3 pontos atrás do Palmeiras, e o Flamengo vai deixando a desejar na competição nacional. A pergunta que eu faço você está gostando do trabalho do Tite? O que você acha do trabalho do treinador até agora? E qual seria a solução? Tirá-lo agora? Mandar embora? Contrata quem? Esse é o momento chave da temporada. Acha que uma manutenção fará bem ao elenco, fará bem ao time? As coisas vão mudar? Essas perguntas eu deixo para vocês no final do nosso vídeo de hoje, no nosso primeiro vídeo, o vídeo da manhã, com as informações do Mengão. Estamos aqui para tentar encontrar solução, né? Então deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu volto ainda hoje com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!